Boa noite a todos. Mais uma vez, é uma alegria estarmos juntos. Eu estava falando anteriormente com Marisa que eu agora já sou integrante, né, oficial, porque estivemos juntos em 2 dias de seminário no mês passado, uma palestra, e agora mais este seminário intitulado Consciência e Mediunidade. É um dos nossos seminários, né, que temos integrando o projeto Manuel Filomeno de Miranda, e bem necessário para que a gente possa cada vez mais ampliar o nosso conhecimento para que no futuro estejamos integrados ou se já estamos em reuniões mediúnicas. Pode trazer o próximo. Então, nós temos, né, o livro Momentos de Consciência. Este é um livro de bolso, né, bem pequenininho, da nossa benfeitora Joana de Ângeles, e ela tem um capítulo, é o penúltimo capítulo, que é intitulado Consciência e Mediunidade. Então, ela traz, neste capítulo, que a mediunidade que vige latente no organismo humano aprimora-se com o contributo da consciência de responsabilidade e mediante a atenção que o exercício da sua função bem direcionada lhe conceda. Nós colocamos para destacar 3 palavras que precisam estar em nossa mente quando nós desejamos, de fato, ter uma atividade de qualidade e com consciência. Então, nós temos lá a palavra consciência, que, de fato, nos direciona à questão 621 de O Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus. Todos nós conhecemos essa questão, como também a sua resposta, na consciência. Então, cada um de nós já tem íncito em nosso ser esta consciência de vida, de experiência, daquilo que nós precisamos trabalhar para poder ter qualidade no que nós estamos desenvolvendo. E o trabalho mediúnico é um trabalho que exige de nós essa consciência de responsabilidade. Responsabilidade perante aqueles nossos irmãos desencarnados que serão trazidos para o trabalho e que precisam da nossa atenção, que é a outra palavra destacada, do nosso cuidado, da nossa mente alinhada com os bons pensamentos, para que melhor possamos atender a estes irmãos. Se em nossa consciência nós temos, de fato, inscrito esta necessidade de trabalho com responsabilidade, mesmo diante das adversidades que nós vamos estar enfrentando, que fazem parte do nosso processo de crescimento, nós teremos este caráter de direcionar para a responsabilidade do trabalho que assumimos. Então, essa nossa consciência, ela precisa estar desperta para este trabalho, sobre todo o preparo que é preciso fazer antes de iniciar, antes de chegar até o próprio dia do trabalho que vamos desenvolver. Cada um com a sua função, seja ele médio de sustentação, seja ele médio de ostensivo, de comunicação, seja ele um dialogador ou o próprio dirigente, que é também um dialogador. Então, esta consciência de responsabilidade, ela precisa estar sempre alerta para as necessidades que precisamos ter para que tenhamos qualidade em nosso trabalho.
Então, o livro, que é o título deste seminário, Consciência e Mediunidade, como vocês viram no slide inicial, está também bem pequeno, né, nesse slide, é justamente fruto de observações dos integrantes do projeto, onde eles fazem um apanhado não somente, né, das obras da nossa benfeitora Joana de Ângeles, como traz questões relacionadas ao Livro dos Espíritos, ao Evangelho segundo o Espiritismo e ao próprio Livro dos Médiuns. Então, é esta abordagem que nós vamos estar trazendo aqui, justamente apresentando os planos, quais são as fontes, que está no próximo slide, pode trazer, Lina. Então, essas pontes de iluminação para que tenhamos consciência no trabalho mediúnico, ela se apresenta em 4 momentos, que é a oração, a meditação, a ação e o estudo. Então, nós vamos estar trabalhando cada um desses aspectos para que tenhamos, de fato, esta consciência para o trabalho que vamos estar desenvolvendo. Então, quando nós falamos de oração, nós encontramos, né, alguns aspectos que precisam ser trabalhados por nós e que, de fato, alguns desses aspectos nós já apresentamos no seminário que trouxemos aqui em 2 momentos de qualidade na prática mediúnica. E por conta da importância, este aspecto oração, ele também está apresentado, nós vamos primeiro refletir aqui sobre este tempo que nós estamos dedicando à oração. Qual é o tempo do nosso cotidiano que paramos para orar? Como é que este tempo se estabelece? Ele é priorizado? Porque muitas vezes nós ouvimos pessoas falarem, mas eu não tenho tanta fé porque eu oro, oro e oro e não vejo a resposta àquelas minhas solicitações. Ou eu posso pensar também de que eu deixo para depois a oração, porque eu estou cansado, eu estou fatigado. Quando a gente não ouve que o indivíduo, ele se deita para dormir, ele começa a fazer a prece e a prece ela é interrompida pelo sono, ou seja, nós não terminamos de fazer a prece porque o sono toma conta de nós. Mas é preciso pensar que esta oração, ela, conforme nós encontramos, inclusive no livro Convites da Vida, que são os interfones que nos comunicam com o Pai. E aí vamos também para o Livro dos Espíritos, na parte terceira, que é dedicada às leis morais, a segunda lei moral, que é a lei da adoração, nós temos na questão 649, em que consiste a adoração. A adoração é justamente essa nossa comunhão com Deus. Quando nós vamos mais adiante, neste mesmo capítulo, que é na questão 659, que o Kardec pergunta aos benfeitores qual o caráter geral da prece. Então, nós temos que a prece é um ato de adoração. Então, já traz, anteriormente a essa questão, que é a 649, em que consiste a adoração. Então, a prece é um ato de adoração, onde nós temos, neste ato, 3 movimentos, que é o pensar, o aproximar-se e o pôr-se em comunicação. Mas antes desta questão,
nós estamos em um grupo de estudos e se entende que um grupo de estudos ele tem necessidade de estar, de fato, buscando, principalmente nas obras básicas, as questões e respostas que possam estar elucidando, né, aquilo que nós estamos buscando a fundamentação. Então, nós temos, pode passar, que a gente já falou desses 4 tópicos, a gente está falando sobre isso. Então, anteriormente, à questão 659, na 658, nós temos uma pergunta que é preciso refletir sobre essa resposta. Agrada a Deus a prece? Olha o que Kardec pergunta aos benfeitores, e a resposta vem que a prece é justamente, ela vai agradar a Deus quando ela é ditada pelo coração. Quantas vezes nós estamos em grupo, em atividades, e temos dificuldades de fazer uma prece? Por que essa dificuldade? Porque nós nos preocupamos com as palavras, e é justamente o que vai agradar mais aquilo que emana do nosso coração. Então, quando nós estamos em um trabalho mediúnico, nós precisamos pensar com a emoção, com o coração, tentando trazer à nossa alma, através do nosso pedido, algo que possa estar fortalecendo aquele que procura naquele momento, está trazendo as suas dificuldades, as suas vivências dolorosas e difíceis, e muitas vezes sem noção, sem conhecimento daquilo que está acontecendo de fato, que ele não tem noção de que já não está mais no seu corpo físico. Então, vamos imaginar que adentra a sala mediúnica aquele espírito revoltado, aquele espírito que, enquanto vivia, foi caluniado, foi assassinado, esteve envolvido em diversas condições que o prejudicaram, e chega trazendo toda essa dor que ele vivencia, e sem ter a noção do que lhes aconteceu. Vamos imaginar aquele grupo que está ali sintonizando por aquela entidade que chega com as suas dificuldades, se o nosso pensamento ele não está firme nos propósitos do trabalho. Então, chega o espírito sofredor e a nossa mente ela não consegue se fixar naquele drama, naquela dificuldade, onde é a oração este caminho que estará nos favorecendo a uma melhoria daquela condição, porque nós sabemos que nem sempre aquela entidade sofrida ela sairá satisfeita com aquilo que ela ouviu durante um curto espaço de tempo, mas nós temos consciência de que o auxílio, o benefício, o choque anímico, que é justamente aquele contato que o espírito tem com o perispírito do médium, que o está recebendo. Então, é a oração que vai, neste momento, servir de bálsamo para aquele espírito em sofrimento. E se a nossa mente não se mantém conectada, justamente trazendo até neste momento delicado as nossas questões pessoais, os nossos conflitos íntimos, a nossa turbulência que estamos vivendo neste momento. Como é que nós podemos colaborar com o trabalho? Aí o que é que faz os espíritos encarregados daquele trabalho? Isola aquele integrante que neste momento não se apresenta em condições de colaborar com o serviço, para que
o programa que foi estabelecido seja atendido e haja o benefício que se espera dos componentes encarnados para aqueles espíritos que foram programados para o trabalho. Então, é necessário trazer a oração em diversos momentos, conforme a gente vai ver mais adiante, durante o trabalho mediúnico. E aí nós, que já falamos do tempo, temos a importância que pode voltar, ainda não terminei, Lina. A importância que nós trazemos para a nossa vida, principalmente nesse trabalho mediúnico. E aí nós temos uma colocação, né? Não se pergunte jamais por que consentiu Deus que as coisas assim lhe acontecessem. Isso está exatamente nesse livro que nós estamos trabalhando, Consciência e Mediunidade, quando acontecem as mais variadas situações na nossa vida que são desagradáveis, que nós não queríamos que elas acontecessem, e o nosso pensamento, ao invés de agradecer a Deus por aquelas experiências, porque se chegou até nós é porque ela é necessária, nós nos revoltamos. Então, como é que eu sou um colaborador de uma reunião mediúnica e eu não consigo compreender aquelas tribulações da minha vida? Então, isso é uma questão de consciência. Quanto mais consciência eu tenho daquelas adversidades, daqueles obstáculos, daquelas pedras que são colocadas em meu caminho, isso vai significar uma melhor qualidade no meu trabalho, eu como integrante daquele trabalho. E aí, nós sabemos que cada um de nós, em suas experiências, atravessam essas adversidades. E por isso, seria motivo de estarmos nos afastando por conta das adversidades. Avalie se uma reunião tem, por exemplo, 10, 15 integrantes. Se cada um desses integrantes, eles começam a ter dificuldades na sua existência e tomam a decisão de se afastar do trabalho, considerando que é um momento difícil e que eles não estariam colaborando. Se cada um desses membros toma essa decisão, como fica o trabalho? Um trabalho, conforme nós já falamos no mês passado, assumido anteriormente como compromisso nosso e que precisa, de fato, estar tomando um novo rumo. Ainda falando da oração, nós lembramos do livro Nas Fronteiras da Loucura. Eu separei aqui o livro para poder mostrar a vocês. Este é um livro muito interessante para as pessoas que também se disponibilizam a colaborar com esse trabalho da mediúnica, porque trata da história de Julinda. O livro ele traz referência a um momento do carnaval em nosso país, Brasil, e que em uma determinada cidade do país, Rio de Janeiro, foi instalada no mundo espiritual um grupo para atender às demandas que surgiriam nesse período de carnaval, que nós sabemos que é de muita turbulência. E estava em um dia de carnaval a mãe de Julinda, que é personagem do livro, orando de joelhos, pedindo interferência em favor da sua filha. Sua filha estava hospitalizada. Julinda, sua filha, ela, em encarnação anterior, havia se colocado em questões da sexualidade pela qual ela contraiu débitos, e na presente encarnação, ela, desde a infância, se mantinha com muitas perturbações, com dificuldade de dormir. Isso se estendeu para a sua adolescência, mas, como foi planejado na espiritualidade, ela casou justamente o seu companheiro que iria
lhe dar suporte para que ela pudesse atravessar esse período de turbulência já previsto na sua existência. E nesse dia que a mãe orava pedindo auxílio, esta rogativa da mãe, que estava associada ao seu esposo já desencarnado, mas que se unia em oração em favor da filha Julinda, este pedido ele chega através daquela aparelhagem que foi instalada para atender às demandas naquele período de carnaval. E o Dr. Bezerra de Menezes, ele estava comandando o grupo de espíritos que estariam socorrendo. E quando ele ouve este apelo, ele próprio resolve atender a este pedido e vai, junto com Manuel Filomeno de Miranda, à residência para poder compreender, de fato, qual era aquela situação. E, para a surpresa do Dr. Bezerra, quando ele adentra ao domicílio, que vê aquela nobre senhora em oração, ela suplica, através da sua oração, ao Dr. Bezerra de Menezes, que também foi pai e que sabe muito bem o que significa a sua dor. Então, ouvindo isso, ele se comoveu. E depois, né, ele se dirige ao hospital onde estava internada a sua filha e se desdobra. Não vou contar todo o livro, porque vocês devem buscar essa leitura, que é muito interessante, mas esse livro traz para nós exatamente o valor da oração, aquilo que nós devemos buscar. Mas eu selecionei também aqui uma questão que eu acho assim muito interessante de O Livro dos Espíritos, que é a questão 663. Kardec pergunta: podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Olha a pergunta, ou seja, eu estou passando por uma grande dificuldade. Eu vou, oro, eu tenho fé, eu acredito, então, esta minha oração pode tirar a minha prova e mudar o curso daquilo que eu estou atravessando? Mas olha como os benfeitores respondem: as vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. Olha só o que os benfeitores nos colocam. Traz a resignação, que nós vamos encontrar no capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. No item 8, nós temos obediência e resignação, onde o Espírito Lázaro, inclusive, escreve este tópico, são apenas 2 parágrafos, o que nós podemos estar compreendendo o quanto os espíritos elevados, eles escrevem pouco e aquilo já dá o que é a síntese do que nós precisamos fazer, o que não acontece com nós. Quando nós vamos escrever alguma coisa, a gente vai, escreve, 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 até chegar na síntese daquilo que realmente nós desejamos. Então, quando Lázaro escreve esse tópico do capítulo 9, ele diz que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. O que isso quer dizer? Que, na verdade, quando nós estamos atravessando momentos difíceis, se, por exemplo, uma doença chega para estar fazendo parte da minha experiência de vida, digamos que eu recebo o diagnóstico de câncer. O que é que nós ouvimos falar das pessoas que recebem esse diagnóstico? Vem a raiva, vem a revolta, e quantas vezes essa raiva não é
em relação a Deus, porque Deus fez isso comigo, eu que sou uma pessoa tão boa, e aí manifesta esta raiva. Isso é, inclusive, nós temos a doutora Elizabeth Kluber-Ross, que trabalhou com muitas questões em relação à morte e ao morrer. Ela traz que isso é uma das etapas compreensíveis de quem recebe o diagnóstico de uma doença como o câncer ou de uma doença terminal. Mas eu posso receber este diagnóstico e dizer para as pessoas com que eu convivo, meu companheiro, minha companheira, para filho, para família, para colegas de trabalho: ah, eu estou com câncer, está tudo bem, está tudo maravilhoso, mas por dentro eu não estou aceitando aquela condição. Ou eu posso receber, falar que estou bem, e no meu íntimo eu estou bem porque eu compreendo que aquela doença ela é necessária para o meu processo de amadurecimento. Isso é que consiste a resignação. É eu contrair o COVID, o vírus e ter a doença COVID-19 e atravessar todo o meu período compreendendo que aquela condição ela se faz necessária para o meu processo de crescimento. E a oração vai justamente fortalecer, dar esse suporte, que é justamente o que continua na resposta a essa questão. A prece traz para junto de vós os bons espíritos e, dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Então, nós temos, de fato, que compreender todas essas condições indesejadas para a maioria, mas que são necessárias. E onde nós vamos encontrar a força para atravessar? Justamente através da oração. Se cada um de nós, integrantes de uma reunião mediúnica, diante de um diagnóstico, diante de uma briga, diante de um conflito, seja com a família, seja dentro do trabalho, justificar a sua ausência por conta disso, nós estaremos deixando o nosso compromisso assumido de lado. Como eu posso compatibilizar essa condição? Buscando fortalecimento, buscando reagir de maneira positiva, com a leitura, com a oração, com os recursos que estão disponíveis, porque é através da colaboração com o outro que eu estarei em condições de melhor estar atendendo àqueles que se apresentam nas reuniões mediúnicas. Pode passar a próxima, Alina. Então, nós vamos ver aonde na reunião mediúnica a oração ela se apresenta, né? Como preparação. Toda reunião mediúnica ela tem uma leitura inicial, cada grupo escolhe qual é a leitura que deseja fazer. A recomendação é de que pelo menos tenha o Evangelho, a leitura do Evangelho, porque o Evangelho nos traz as mensagens que foram, né, as falas de Jesus com o conteúdo, com os comentários, né, que são trazidos por espíritos diversos e do próprio Kardec que faz essa junção. Então, o Livro dos Espíritos também é uma boa sugestão. Alguns grupos, além disso, faz a leitura de O Livro dos Médiuns, mas tudo isso são preparos para o momento de fato de trazerem as comunicações. Então, nós temos a oração como preparo, a oração como apelo. Ao iniciar a reunião, roga-se assistência espiritual. Este é o momento que nós vamos, já adentramos a sala, estamos fazendo leitura de alguma mensagem antes do horário. O ideal é que se chegue antes, exatamente
para que haja esse preparo. Porque o que é que acontece? A maioria de nós sai das suas atividades laborais para chegar ao local da reunião. Se nós estamos agitados, o dia foi tumultuado, é necessário esse preparo individual para que depois, nesse preparo coletivo, nós estejamos em condições de estar colaborando de maneira mais efetiva. Então, ao iniciar a reunião, roga-se a assistência espiritual. No seu transcurso, a oração serviço, o que é que acontece? Quantas vezes os próprios sustentadores do trabalho, e também são chamados de assistentes da reunião, diante de uma comunicação que esses assistentes eles precisam de fato conectarem-se com uma comunicação. Às vezes, a depender da reunião, do número de pessoas, nós teremos duas comunicações simultâneas, às vezes até três, mas o ideal é que no máximo seja duas, exatamente para que os membros sustentadores eles possam estar ligados e conectados. E é justamente nesse intercurso que haverá a oração e que o próprio dirigente, enquanto ele não está em atendimento, ele também poderá estar vibrando para aquela entidade que se comunica e que traz as suas dificuldades. Então, olhe a importância que nós já falamos no mês passado e retornamos com a questão do silêncio interior, dessa busca de estar trabalhando a nossa mente para que, de fato, os nossos conflitos, as nossas dificuldades, elas não prevaleçam neste momento que o nosso foco é o atendimento àquele desencarnado que se apresenta. E no final, nós temos, né, o agradecimento pelos resultados. Então, neste final de trabalho, o dirigente ele estará sempre trazendo uma prece, e nessa prece, nós também, na nossa prática da reunião mediúnica, nós temos também os passes, que é justamente a dispersão daquelas energias que, porventura, tenham ficado impregnados nos médiuns ou no próprio ambiente, porque entidades mais difíceis, elas trazem energias muitas vezes que precisam, né, se desfazer daquilo material que está muito impregnada na entidade, e essas energias, elas ficam no ambiente, mas que os passes, eles são os recursos para poder a gente melhorar aquela condição do médium e do próprio ambiente. Como terapia do médium, né, justamente a entrega e a paciência, é importante pensar que quando o médium ele acaba de dar uma comunicação, ele precisa se desencharcar daquela entidade que ele deixou impregnado de fluidos, por isso que em algumas condições o dialogador ele vai estar aplicando passes para poder dispersar aquela energia que ficou, porventura, impregnada no médium, mas também o médium ele precisa se preparar para, se porventura ele vier a atender a uma nova entidade. Outro tópico é do doutrinador, né, a busca da inspiração. Eu atuo como doutrinadora e nós, muitas vezes, que é uma escuta que a gente precisa ter inicial da problemática, não podemos, logo no início que o espírito está trazendo a sua dificuldade, já querer trazer alguma resposta para aquilo que ele traz, mas é na oração que nós vamos buscar essa integração para que, de fato, a nossa palavra ela possa levar o consolo, o conforto que aquele espírito necessita. Não podemos pensar que
em 5 minutos, em 10 minutos, 12 minutos. Às vezes, uma comunicação ela se estende mais, mas é em torno de 10 minutos, né, que nós, normalmente, na nossa realidade, nós ficamos nesse trabalho do diálogo, alguns extrapolam, mas nós não podemos pensar que, naquele momento breve, nós conseguiremos convencer um espírito rebelde, relutante, aquele que, digamos, foi assassinado, que vem com raiva, com revolta. E aí nós vamos lembrar do que foi que Jesus disse na oração, que é a conhecida de todos nós, o Pai Nosso, quando ele subiu ao monte naquele amanhecer, que a multidão lhe pedia para que ele ensinasse a orar. E aí ele começa o Pai Nosso, e lá está escrito, perdoa, está dito por ele, escrito na narrativa, por exemplo, do evangelista Mateus, no capítulo 6. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Salvo engano, no versículo 12 do Evangelho de Mateus, capítulo 6. Então, esta recomendação do perdão. Mas quando a entidade ela vem carregada de ódio, ela vem realmente com aquele desejo de vingança, e muitas vezes aquele a quem a entidade odeia ainda está encarnado, observe o quanto é difícil, neste tipo de comunicação, a gente amenizar aquela dor do espírito comunicante. Qual é o nosso grande recurso? É recorrer à oração, inclusive trazendo esta parte que Jesus nos ensinou: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esta oração não significa que a gente precisa estar formulando as palavras. Isso pode acontecer no momento da oração, mas a gente pode orar pelo pensamento. A gente vai envolvendo aquela entidade com a nossa vibração, com o nosso afeto, porque atender o sofredor é uma manifestação de afeto de nossa parte, da parte de nós que estamos dialogando, da parte daqueles que estão na sustentação vibrando, para que haja o êxito naquele diálogo. Então, olha o quanto nós podemos alcançar de resultados positivos quando nós conseguimos manter a nossa mente de fato conectada com esse interfone que manifesta na direção do nosso Pai. E do assistente participante, a oração intercessória, aquilo que nós já falamos aqui, dessa necessidade de estar trazendo aquela condição como melhoria, como resultado positivo para aquela entidade sofredora. Lembrando que todos eles são os nossos irmãos, porque fazemos parte de uma grande família, e é justamente nesta caminhada que nós vamos estar trabalhando na direção do outro que está em sofrimento. Pode passar, Lina. Falamos que são 4 pontes para que nós alcancemos a consciência. Então, inicialmente trouxemos a oração, agora a meditação. Nós precisamos criar o hábito de meditar. A meditação, para quem está iniciando, ela pode começar com pequenas coisas, porque o que é a meditação? É justamente nós fazermos este silêncio para ouvir aqueles que estão a nos orientar no trabalho mediúnico. Uma mente que consegue silenciar as suas dificuldades para se concentrar na direção do trabalho é uma mente que é trabalhada no seu dia a dia para que essa escuta ela possa realmente estar atenta. Porque nós podemos estar naquele ambiente da sala mediúnica,
o espírito está se comunicando, eu estou atendendo aquele espírito, e no momento que ele está falando, que ele está trazendo a sua dificuldade, eu não consigo ficar ligada o 100% durante a parte que ele está falando. Isso é perigoso. Nós precisamos canalizar os nossos pensamentos, de fato, na direção daquele trabalho. Porque, se porventura ele traz uma condição que seja semelhante ao que eu estou atravessando, observe, ao invés de estar com a minha mente voltada à dificuldade dele, ele me faz lembrar a dificuldade que eu tenho. Então, eu saio da minha posição de atender a dificuldade do outro e fico com a minha mente voltada àquilo que eu estou atravessando, que é semelhante à dificuldade dele. Então, o que é que nós temos em relação à meditação? Mente serena, como lâmina d'água tranquila e límpida, transmite bem imagens nela incidentes. Ficou repetida a palavra incidentes aí. Então, quando nós vamos estar pensando naquela problemática que estamos a ouvir, a nossa mente tem que estar completamente desconectada das minhas preocupações, daquilo que está me inquietando. E olhe quantas inquietações cada um de nós carrega no seu dia a dia. Então, vamos estar trabalhando. Quando a gente falou que começamos por exercícios simples, rápidos, e vamos avançando no tempo. Já paramos para ver como é que nós respiramos? Com este movimento simples, onde eu coloco o ar para dentro, que é a inspiração, eu faço uma pausa justamente para poder haver as trocas gasosas. Aquilo que é ruim para o meu corpo, eu elimino o gás carbônico e eu trago para as minhas células o oxigênio. E depois eu vou na expiração. Este movimento de inspirar, reter e expirar pode ser o meu início da meditação. Então, eu vou concentrar 5 minutos neste movimento que eu faço e que é um movimento inconsciente. Posso também parar e pensar em uma imagem da natureza, seja um campo, seja um mar, seja um rio, seja um jardim. Então, imagens que possam estar trazendo aquela, aquele bem-estar, aquela calmaria, e a minha mente apenas conectada naquela imagem. Inclusive, existe técnicas de imagens mentais e espiritualidade que são trazidas para pessoas que estão no final de vida. Então, ao estar olhando para aquelas imagens, se concentrando nela, as pessoas deixam de pensar na sua última instância de vida. Há trabalhos aqui no Brasil que utilizam a técnica que a gente chama RIME, relaxamento, imagens mentais e espiritualidade. Podemos estar fazendo isso. Qual é a imagem da natureza que mais eu aprecio, que mais eu ficaria conectada? Vamos pensar nessa imagem. E a partir daí, desta imagem mental, e a partir daí, eu vou me exercitando diariamente para que eu possa evoluir na meditação. O que é evoluir na meditação? É cada vez mais estar dentro de uma sala mediúnica e a nossa mente não está fora dela, ou seja, está voltada para as minhas questões pessoais. No silêncio, teu espírito mais livre pode entrar em contato conosco. Olha o que é dito: no silêncio, teu espírito mais livre pode entrar em contato conosco. Qual é esse silêncio que está sendo falado?
é o silêncio da nossa mente. Ou seja, quando eu esqueço o que está me atormentando, o que está me inquietando, o que está me angustiando, a minha mente, ela fica mais maleável para que os espíritos possam trazer as suas mensagens e eu captar estas mensagens. Vamos pensar no trabalho mediúnico, aquela entidade que está ali trazendo as suas dificuldades. Aquela mente que está no trabalho, não estamos falando exclusivamente do dialogador, mas os próprios médios que às vezes não estão comunicando, o dirigente, os assistentes, se eles ficam exclusivamente naquilo que está sendo colocado pelo espírito, isso significa que há um silêncio mental das nossas inquietações para poder estar somente conectado com a dificuldade que está sendo apresentada. Isso é consciência de responsabilidade em relação ao trabalho mediúnico. Porque se as nossas inquietações elas são maiores do que aquilo que está sendo apresentado no trabalho, isso vai me significar que eu preciso, de fato, tomar consciência do trabalho que eu preciso executar para que a minha mente possa se voltar mais para o trabalho que está sendo desenvolvido. E a meditação, ela é ela é um instrumento importante para que nós possamos utilizar e melhorar a nossa qualidade. Quem se conhece identifica melhor o pensamento alheio, que é justamente quando ideias chegam à nossa mente e nós não sabemos se essas ideias são nossas, se essas ideias são os espíritos que estão colocando em minha mente. E aí vem, é preciso cada um se conhecer para poder, inclusive, identificar se aqueles pensamentos são nossos ou se aqueles pensamentos são influência. Apesar de que nós sabemos que os espíritos influenciam muito mais do que nós imaginamos. Mas, mesmo assim, é preciso que a gente também se trabalhe através da meditação para que possamos cada vez mais ter uma escuta daquilo que está sendo trazido para nós, inclusive para que haja maior qualidade no trabalho que nós estamos desenvolvendo. Abrindo-se aos ideais superiores, pode-se acionar a transmissão via superconsciente. Aí nós vamos lembrar da casa mental, né, do pavimento do edifício de 3 andares, onde no pavimento inferior nós temos o nosso inconsciente, que são todas aquilo que fica armazenado em nosso íntimo das experiências que nós já vivemos. Mas o superconsciente é justamente a esfera das nossas aspirações, dos nossos ideais, que é tudo que se eleva para a nossa construção. Ou seja, quanto mais a nossa mente ela está se direcionando para esferas elevadas, mais estaremos nós buscando aquilo que estará a nos elevar. Isso no trabalho mediúnico é muito interessante, porque as nossas mentes abertas aos ideais de elevação favorecerá a nós captarmos as influências dessas entidades elevadas que fazem parte de todo o grupamento mediúnico que se reúne com esta intenção. Então, nós falamos inicialmente da oração, agora da meditação, vamos então trazer a ação. O que é que a ação ela vem está trazendo, apontando a nossa consciência com relação aos trabalhos que estamos a desenvolver na área da mediunidade.
Então, nós dividimos, né, nos aspectos exteriores, interiores, e fizemos uma síntese, né? Eu acho que é, desconfigurou, mas a gente vai estar trazendo conforme está elaborado. Então, no exterior, o exterior de nós estamos falando do nosso trabalho, no nosso mundo exterior, no interior, e o que seria a síntese, a síntese disso. Não ceda espaço à hora vazia. O que é a hora vazia? É aquilo que não traz elevação para o que nós fazemos. Digamos, estamos em nosso ambiente de trabalho. Alguém começa a falar do outro. Por que, que a gente fala do outro? Porque a gente não tem o que fazer. Porque se nós estivéssemos ocupados, não teríamos tempo de estar falando do outro. Mas aquele que começa a falar mal do outro, se eu sintonizo com aquela ideia, eu também termino compartilhando com aquela ideia que o outro está trazendo. Para o trabalho na área da mediunidade, nós precisamos nos afastar dessas questões. Nós não podemos continuar a ser aquelas pessoas que éramos, porque este compromisso mediúnico, ele exige de nós uma nova postura. Quando a gente fala exige de nós, não significa que cada um de nós ainda tem as suas limitações, ainda carrega aquilo que são as suas heranças do passado, são as sombras que ainda não conseguimos diluir, mas que precisam sair desta nossa ação que ainda não é de elevação. Tudo isso nós vamos trabalhando pacientemente, com cautela, com esforço, né? Então a paciência ela precisa fazer parte de cada um de nós. Também está nesse capítulo 9, inclusive antecede a obediência e a resignação. E se apresenta como essa chaga moral, desculpe, o egoísmo. A paciência é justamente aquilo que nós precisamos estar trabalhando para este exercício. Primeiro, na esperança de que aquele trabalho com a minha participação estará gerando o resultado desejado pela programação que foi estabelecida na espiritualidade pelos responsáveis. Isso exige também de mim essa participação. Se durante o meu cotidiano, antes de chegar à reunião, eu estou dando vazão a esta hora vazia, isso significa que eu estou perdendo em qualidade para aquilo que eu posso oferecer no trabalho, no exercício da mediunidade. Ah, mas você está falando, isso não é possível na maioria das pessoas. Sim, mas observem, se eu sei que eu sou impaciente e que em algumas situações eu sou mesmo impaciente, qual é o esforço que eu tenho feito para mudar esta condição? Então, está valendo o esforço, mas se eu vejo que eu sou impaciente, eu não faço nada para melhorar, então isso de alguma forma vai estar interferindo no trabalho, porque às vezes até ficar 1 hora e 15 naquele trabalho, algumas pessoas começam, já no final, a ficarem inquietas. Então, tudo isso a gente precisa estar revendo dentro de nós. No interior, aí é que tem o que a gente já começou a falar, os nossos conflitos. Então, eu preciso estar trabalhando esses conflitos, que é o que vem embaixo, vencer os gigantes da alma. Quais são esses gigantes? O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a presunção. Então, tudo isso
são elementos que precisam ser trabalhados, que eu preciso tomar consciência da necessidade de mudança para, de fato, eu investir, me esforçar, ter vontade de mudar para eu alcançar aquilo que é necessário. Isso é fácil? Não, porque nós já estamos transitando ao longo de várias reencarnações com o egoísmo, com o orgulho, com a vaidade. Só que, se olharmos para o início, nós sabemos que já fomos piores no egoísmo, no orgulho, na vaidade, nesses gigantes da alma que precisam ser trabalhados. Mas nós já estamos há 57 minutos falando. Tem alguma pergunta? Ou não tem pergunta, a gente continua? Ângela está colocando excelente. Cláudia, quanta verdade. Estela também, dizendo excelente. Mas vão trazendo também as suas contribuições, o que vocês vivenciam, e assim a gente melhora, né? A síntese do que a gente falou, do espaço vazio, de superar os conflitos, o que faças viver, né? É o que está na questão 886 de O Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da caridade conforme entendia Jesus. Então, é benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição alheia, perdão das ofensas. É fácil esta síntese? Não ceder à hora vazia, justamente aquilo que nós demos o exemplo da maledicência, está tentando vencer os gigantes da alma e, com isso, a gente vai trazer essas 3 palavrinhas mágicas que vão se traduzir na caridade. Isso não é fácil, mas com o nosso esforço, com a nossa identificação, porque isso é que dá o tchan, né? o start para a nossa mudança. É quando, de fato, nós enxergamos que é preciso mudar. Sem enxergar isso, fica difícil. E muitas vezes, quem está ao nosso redor, na nossa família, que são os que estão mais próximos de nós, identifica essa nossa necessidade, até fala que você precisa melhorar isso, você precisa mudar naquilo, mas se eu, de fato, não enxergo essa necessidade, muito provavelmente não haverá mudança, porque eu não vejo que aquilo seja necessário. Então, esse despertar para que você possa, de fato, modificar, tem que partir do nosso íntimo, e partindo de nós, haverá o novo passo, que é o desejo e a vontade de mudar, quando nós vamos estabelecendo, né, metas para poder alcançarmos, e sabendo que todo processo de mudança, ele leva tempo, e que nem sempre, quando nós desejamos, nós temos vontade e nos esforçamos para mudar, nessa mudança nós estaremos alcançados e não vamos retroceder aquilo que éramos antes. Isso não vai acontecer. Então, nós precisamos, inclusive, saber que na tentativa de mudar, teremos as recaídas, mas em algum momento, seja nessa existência, seja em futura existência, haverá estabilização da mudança. Mas parece que chegou alguma pergunta. Márcia, lembro desse nome, Márcia Briggs, sempre comentando. Estou sentindo que esta comunicação com os desencarnados na mediúnica nos auxilia no entendimento com os encarnados um pouco mais difícil. O que você pode nos falar? Muito interessante o que você traz, Márcia, porque a nossa vivência na mediúnica, ela não está distante do que nós vivenciamos no nosso cotidiano. Vamos pensar, chega uma entidade, né, que vai trazer a sua revolta com alguém que lhe causou algum prejuízo na vida.
Quando a gente ouve aquilo, possa ser que não no momento que nós estamos ouvindo, mas aí pode nos lembrar situações que nós estamos vivendo, quando alguém nos causou um prejuízo e que a gente não consegue esquecer, a gente continua magoado. Então, essas experiências que nos são trazidas precisam levar às nossas reflexões. Por quê? Até de vibrar para que ele perdoe, para que ele não guarde mágoa, para que ele não continue daquela maneira que vai ser só prejuízo para ele. Como é que nós vamos vibrar se nós temos alguém que magoou, que nos causou um desgosto, que nos prejudicou, e a gente não consegue esquecer? Então, olhe que dinâmica que é o da reunião mediúnica, e que sinalização está trazendo para nós, porque aquele exemplo que foi trazido através da experiência daquele espírito que está em sofrimento, está dizendo a nós: se eu continuar desse jeito, quando eu fizer a travessia para a verdadeira vida, eu também poderei me apresentar em uma reunião mediúnica com essas mesmas dores, com essas mesmas dificuldades, porque eu tive a oportunidade de refazer esta caminhada com este exemplo vivo que foi trazido na reunião e eu não consigo ressignificar. Por que, que a gente não consegue em algumas circunstâncias? Porque aquela pessoa, ela já vem de outras experiências, não foi somente ali que ela causou, né? Então, eu já tenho alguma vivência anterior que não permite essa minha abertura, este meu relevar aquela situação que me causou aquele dissabor. Então, a reunião mediúnica, eu tiro isso por experiência há mais de 20 anos, participando de reunião mediúnica, que é um exemplo a cada comunicação que nós temos e que precisamos refletir. Se nós não refletimos, nós estamos atrasando a nossa marcha. O exemplo de alguém que se suicidou, quantas vezes a gente vê, né, depoimentos de pessoas, às vezes jovens, que fizeram essa opção e que vem trazendo o seu sofrimento. E quantas vezes nós já ouvimos, ou até, quem sabe, quiçá, pensamos em tirar a vida quando a gente não tinha esse conhecimento que hoje nós já temos, o que isso vai repercutir, né? E aí a gente lembra daquilo que nós apresentamos, eu acho que no primeiro slide, quando você, diante de uma circunstância adversa, você vai culpar a Deus. E quantas vezes a gente ouve, né, de pessoas que estão passando por dissabores e que se perguntam por que Deus fez isso comigo. E como é difícil, no auge do sofrimento do outro, a gente falar, mas não foi Deus que fez isso com você. Fomos nós próprios que criamos aquela condição por conta das nossas experiências pregressas que não foram felizes. Então é difícil para, principalmente uma mãe, quando perde seu filho, nas mais variadas condições, você pensar que aquilo você está atravessando por uma necessidade em seu processo de crescimento. Mais alguma pergunta, Lina? Podemos utilizar, Estela, né? Coloca, podemos utilizar tudo isso no dia a dia com os encarnados também. Esse exercício da mediunidade é um excelente recurso, obrigada. Foi exatamente o que nós acabamos de colocar, Estela, né? Essa experiência, o que ela vem trazer de alerta para cada um de nós. E observem, nós que estamos tendo essa oportunidade, certamente seremos cobrados. Olha, você teve a oportunidade de ouvir tantos relatos e não se modificou? Então,
a alerta está aí. Nós precisamos, de fato, tentar a mudança daquilo que ainda se constitui a nossa fraqueza, né? Aquele calcanhar de Aquiles, aquela dificuldade que a gente ainda não consegue transcender. É fácil? Eu vou dizer a vocês que não é, mas ficará muito mais difícil se não tiver da nossa parte o esforço para a mudança. De que adianta somente saber que precisa mudar e não se esforçar e não ter vontade? E quantas vezes a gente ouve: ah, mas isso está muito difícil, vou deixar para mais adiante. Aí vem uma outra situação: ah, essa também está difícil, não, isso vai ficar a próxima encarnação. E a gente vai acumulando, porque tudo pesa nos nossos ombros. Mas Deus não dá fardos pesados para ombros que não conseguem carregar. Então, todas as nossas provas, é preciso a gente sempre lembrar disso. Foram escolhidas por nós passar por aquela experiência, ou aquilo que nós não escolhemos no passado é fruto daquilo que fizemos na atualidade que precisamos ressarcir. Todo débito, ele precisa ser ressarcido perante as leis. A reunião mediúnica também está nos mostrando: olhe como é que chega esta entidade em sofrimento. Não vá por esse caminho. Só que, às vezes, vendo aqueles caminhos tortuosos que foram percorridos e que levou ao sofrimento, é como se aquilo apagasse da nossa mente e nós achássemos que não aconteceria com nós. Porque, apesar de eu ter este aspecto negativo, mas eu também sou uma pessoa boa, mas nós precisamos também colocar na balança. O que nós fazemos de bem terá a sua medida, mas o mal, ele precisa deixar de ser feito. E isso é uma escolha. Porque se eu faço bem, mas tem questões que eu ainda prejudico, que eu ainda tenho inveja, que eu quero que aquela pessoa desapareça, porque é como se eu estivesse competindo com ela, então isso não é uma atitude nobre. E reconhecendo esta dificuldade, nós precisamos trabalhar. Mais alguma questão? Agora o povo se animou. Caroline pergunta: o choque anímico só ocorre na reunião mediúnica ou pode ocorrer em outras situações, por exemplo, do evangelho no lar? A recomendação é que a comunicação ela só aconteça na reunião mediúnica. O evangelho não deve ser o local das comunicações. Se porventura está acontecendo a comunicação, este intercâmbio do desencarnado com o encarnado, é claro que o choque anímico é justamente este encontro de espírito com perispírito do médium, e haverá esta descarga das energias materializadas do espírito que ficam impregnadas do médium. Haverá benefício? Sim. O choque anímico é esse intercâmbio. E não é só positivo na reunião mediúnica. Todo intercâmbio, independente do local que ele aconteça, trará benefícios para o espírito, porque ele deixa no médium impregnado os seus fluidos. Mais uma vez, trazemos a importância de que isto aconteça na reunião mediúnica, que é o ambiente preparado, apropriado, com os encarnados que estudaram e estão trabalhando no conjunto. Em acontecendo no lar, é preciso ter cuidado, justamente porque este intercâmbio, quem estará como dialogador para atender a entidade no momento da comunicação? É só essa ressalva. Se a gente for olhar no início do desabrochar da mediunidade com os estudos de Kardec, as reuniões aconteciam nas casas, mas nós avançamos, né, para a existência
dos centros espíritas que oportunizam esta possibilidade da comunicação. Voltando para poder a gente fechar a ação, né? A inutilidade é o antitrabalho, né? A inutilidade. Cada um de nós, certamente, com o conhecimento espírita que já adquiriu, sabe de que nós precisamos ser úteis. Ser úteis na casa, ser úteis no trabalho, na sociedade. Nós não vamos continuar com esta ação que não promove, porque aquilo que promove não está sendo inútil, e sim está sendo útil. E finalizamos esta ação, né, com a parábola do bom samaritano, justamente é porque houve uma desconfiguração, mas a síntese ela nos traz que neste trabalho do exterior com o interior, nós podemos pensar o que foi que aconteceu, né, com aquele homem caído na estrada, que passou o sacerdote, que passou o levita, mas que não atentaram para aquele bom samaritano. Nós não vamos trabalhar essa parábola porque isso é uma coisa extensa que tem vários detalhes, né, que fala do sacerdote, que fala do levita, mas nós queremos chamar a atenção daquele homem que é o bom samaritano, justamente que foi movido de compaixão quando ele atentou para aquele homem caído, tirou os elementos que ele trazia para poder auxiliar ao homem que estava ferido, dando-lhe vinho, o vinho que iria acalmar, tirou o azeite para poder limpar as feridas e colocou aquele homem no seu cavalo, levando para a hospedaria. Então, este bom samaritano, ele deve ser o exemplo para cada um de nós que precisamos nos sentir movidos de compaixão, principalmente para aquela entidade que chega com as suas variadas dificuldades, precisando do nosso apoio para poder se erguer. Pensemos que se fôssemos nós, que chegássemos a uma reunião com a quantidade de pessoas que isso varia, não vem ao caso, mas que a depender do número, seja menos, seja mais, todos estão com seus pensamentos na direção daquela dificuldade que está sendo apresentada. Começa a orar com unção, com fé, para que aquele espírito sofredor ele receba o bálsamo do nosso afeto, do nosso envolvimento amoroso, que isso irá fortalecê-lo, inclusive melhorando a sua visão e fazendo com que ele desperte que é preciso mudar, ou até que o seu sofrimento, sendo ameno, vai lhe deixar em uma melhor condição. Alguma pergunta? Cláudia coloca: durante uma sessão mediúnica, o médium percebe a presença do espírito e até começa o processo de incorporação, e algo passa para que o médium sinta medo daquela incorporação. Na verdade, medo do espírito que está incorporando. O que o médium deve fazer? A primeira questão que a gente apontou, que foi a oração. Este medo, que muitas vezes surge, que é natural, é justamente pelo choque das energias. Então, é algo que às vezes se manifesta de maneira inconsciente, mas essa aproximação, ela não acontece de fato na hora da reunião mediúnica. Os benfeitores que são responsáveis por aquele grupo, ele vai estar já pensando qual será o médium que melhor terá aderência àquela entidade que já foi programada para a comunicação. Então, o que eu sugiro a você, quando esse medo, porventura, surgir, que você comece a orar, você comece a pedir
né, a Deus por aquela entidade que está trazendo o seu sofrimento, que ela possa acalmar. E através desse seu pedido, você estará reunindo ao seu redor aqueles responsáveis pelo trabalho que estarão auxiliando a você diminuir o seu medo. Então, isso é um exercício que vai estar se dando de maneira efetiva a cada episódio que, porventura, venha desencadear no médium, porque isso pode acontecer e isso é natural, mas precisa ser trabalhado. Diana, sobre orações, tem dias que sinto grande desânimo em orar. Isso me causa culpa, então me forço a orar. Só me forçar posso estar orando de maneira errada. Devo deixar para orar quando me sentir mais confortável? A oração é em todos os instantes. Você não pode se sentir culpada porque está desanimada, porque é justamente a oração que vai melhorar o seu desânimo. A questão 660 de O Livro dos Espíritos. A prece torna melhor o homem? Ou seja, o que é que tem na resposta? Toda vez que nós nos colocamos à disposição para a oração, nós estaremos trazendo para o nosso entorno a presença amorosa dos espíritos benfeitores e uma aproximação maior com o nosso anjo da guarda. Você deve forçar sim. Sabe por quê? Porque é justamente este desânimo que nos afasta daquilo que pode nos reconectar. Quando nós forçamos, nós estamos tentando vencer aquilo que quer nos colocar para baixo. Continue insistindo, mesmo que você ache que está forçando, não está. Você está investindo em você mesma para que aquele desânimo desapareça. Então, vamos caminhar firmes, com segurança. A oração é o nosso grande recurso e dela nós não devemos nos apartar nunca. Pode passar, nós temos o último slide, que é uma síntese de algumas coisas que nós já falamos também nos dois últimos encontros, né? O estudo na prática mediúnica. O estudo precede a experimentação, a fim de as superstições serem dirimidas. Isso está no Livro dos Médiuns, no capítulo 6. Nós precisamos estudar antes de adentrar ao trabalho mediúnico, que é isso que as casas espíritas fazem. As pessoas que muitas vezes mudam de cidade, mudam de estado ou até de país, podem chegar na casa espírita e dizer: ah, mas eu já participava de reunião mediúnica há 10 anos. Cada instituição, ela tem uma diretriz, ela tem uma estrutura, e aquelas pessoas, elas precisam, de fato, passar pela área do estudo sistematizado da doutrina espírita para até se familiarizar com aquele ambiente novo. É claro que, a depender das pessoas, elas não precisam seguir tantos anos de estudos para poder estar adentrando ao trabalho mediúnico, mas é importante, sim. Alguns grupos costumam fazer estudos antes do horário da reunião. A recomendação, inclusive, nossa casa também recomenda, o Centro Espírita Caminho da Redenção, é que esses estudos eles não precedam o horário da reunião, porque no estudo há sempre comentários, há sempre discussão. Então, se o grupo sente essa necessidade no dia da reunião, a orientação é que faça após o trabalho, inclusive para poder comentar facilidades, dificuldades, algo que queira questionar ao dirigente ou até o próprio grupo, de algo que sentiu dificuldade, como é que achou, tudo isso pode ser feito, mas é básico o estudo.
um programa mínimo para tornar-se melhor. Qual é esse programa mínimo? Quando nós já passamos pelos grupos de estudos e que começamos no trabalho da experimentação de fato, a leitura ela deve continuar, porque quando nós lemos, nós abrimos a nossa mente para novos horizontes. O conhecimento também vai nos favorecer se nós somos, por exemplo, dialogadores, o quanto nós melhoramos a nossa linguagem na medida que estamos estudando. O estudo ele deve acompanhar durante toda a nossa trajetória, independente de estar integrado no trabalho da reunião mediúnica. Mas, se nós fazemos parte, isso é uma regra, é uma necessidade para o nosso crescimento. Estudar para servir melhor, como tirar proveito da reunião mediúnica é justamente aquilo que nós colocamos de estar após a reunião ou em encontros específicos que se pode estar marcando para poder estar discutindo questões que acontecem. Ou o próprio dirigente, em momentos específicos, ele pode também estar reunindo o grupo para esse estudo. Mas o estudo, ele é individual e ele deve fazer parte da rotina de todos que integram o trabalho mediúnico. Mesmo depois de todos os grupos de estudos que nós já participamos, esse estudo ele deve ter o foco, inclusive, a leitura do Evangelho, a leitura do Livro dos Espíritos e, principalmente, conhecer o Livro dos Médiuns, ele é fundamental. Nós ouvimos, por exemplo, de Divaldo Franco, esse ícone, né, que ele lê e relê o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, já fez isso durante tantos anos da sua trajetória e sempre encontra elementos novos a partir de uma nova leitura que faz. Aprender a aprender. Saber que nós não detemos todo o conhecimento, que nós estamos sempre abertos, inclusive, para aprender com as experiências do outro. A depender da nossa função exercida na reunião mediúnica, as nossas ações, as nossas palavras, elas também servem de modelo para aqueles que estão a olhar para nós. Então, o cuidado que nós precisamos ter com o nosso processo de crescimento, com o estudo que é essencial de nós fazermos este mergulho para dentro do nosso íntimo, verificando sempre aquilo que ainda se constitui fragilidade na nossa caminhada, o que eu preciso estar trabalhando, e não nos esqueçamos, às vezes vamos passar uma existência inteira e não conseguiremos tirar algo que ainda é negativo em nós. E é por isso que o nosso Pai, na sua bondade, nos oferece infinitas possibilidades de estarmos indo e vindo. E quantas vezes nós já transitamos em experiências pregressas e estamos aqui, nesse planeta de provas e expiações que está caminhando para a regeneração. E se nós não conseguirmos acompanhar a regeneração, numa existência futura, voltaremos para o planeta que é de provas e expiações. Tudo vai depender da nossa marcha. Temos o dever de buscar, na nossa caminhada, o foco nesta tomada de consciência, consciência de responsabilidade para os compromissos que assumimos, não somente em relação ao trabalho mediúnico, mas perante a vida, e atenção às nossas atitudes, à nossa fala, aquilo que nós apresentamos no meio social, porque nós podemos ser o modelo, o exemplo para aqueles que estão ao nosso redor a nos observar. Então, a caminhada é individual, mas nós temos um grupo ao qual nós podemos nos amparar, nós podemos nos fortalecer
e nós podemos estar ajudando não somente ao nosso crescimento, mas ao crescimento do outro, na medida que nós nos dispomos. Então, essas eram as nossas palavras para esta noite.